A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. A palavra de hoje que Deus tem colocado no meu coração, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 7. Antes de fazermos essa leitura, vamos elevar as nossas orações, nossos pensamentos a Deus, né? Entregar a Ele todas as nossas dificuldades, agradecer a Ele sobre tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas das vezes apenas clamamos, pedimos, né? E esquecemos-nos de agradecer pelos bens, pelos benefícios que Ele tem feito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Onde você estiver, curve a sua cabeça, em sinal de reverência ao nosso Deus, e vamos elevar a Ele uma oração. Aproveite esse momento, converse com o Pai, fale com Deus nesse momento. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo, Pai, que tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelos momentos, Pai, a qual iremos passar, Pai, na Tua presença, meu Deus, falando aquilo, Pai, a qual Tu colocar, meu Deus, em nosso coração, Pai. Sê conosco em tudo, meu Deus. Pedimos, meu Deus, que Tu, Senhor, olhe, Senhor, para cada irmão, para cada irmã, para cada amigo, para cada amiga, Pai, que neste momento, Pai, estiver, Senhor, clamando a Ti, buscando a Ti, falando contigo, meu Deus. Visita os Teus filhos, Pai, agora, Pai, suprindo as necessidades dos Teus filhos. É o pedido, Pai, que eu Te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, a palavra de Deus desta noite, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 5, do verso de número 1 ao verso de número 7, que diz o título dessa passagem: Pesca milagrosa, os primeiros discípulos. Ou seja, aquelas primeiras pessoas a qual Jesus chamou para seguir a Ele e fazer a obra dele. Qual é a obra de Jesus? Ganhar almas para o seu reino, angariar pessoas para que possam povoar o céu. É isso que é o maior benefício a qual um ser humano ele pode ter em sua vida, é a garantia da vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre a pesca milagrosa, os primeiros discípulos. O verso de número 1, ele diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Amém? É uma palavra conhecida. É uma palavra que fala sobre um milagre a qual Jesus
Ele fez naquele dia, a qual estavam aqueles que seriam os seus discípulos, que já tinham ido ao mar, já tinham feito a sua pescaria, mas nada tinham pego, nada tinham colhido naquele dia de trabalho. Parecia que aquele dia tinha sido em vão aqueles homens. Mas a palavra que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida, nesta noite, a palavra que Deus ele quer colocar no meu coração e no seu coração, é unicamente isso: tente outra vez. Esta palavra tente outra vez, muitas das vezes ela se torna algo difícil na minha vida, ela se torna algo difícil na sua vida, porque muitas das vezes nós andamos de um lado a outro, nós caminhamos em direção a recursos, a qual necessitamos para os nossos dias. Batemos numa porta, esta porta não abre. Batemos em outra porta, ela se mantém fechada, nada acontece. Infelizmente, nós seres humanos, nós temos uma condição muito fraca de insistir com algo, de tentar mais uma vez. Eu não sei qual a necessidade sua nesse dia. Eu não sei onde você tem ido buscar recurso para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal. Eu não sei quantas vezes você já tentou e nada aconteceu. Mas a palavra de Deus, ela continua falando comigo e com você. Não desista. Tente outra vez. Continue esta caminhada. Porque no momento certo, na hora certa, Jesus ele chega. E quando Jesus chega na minha vida, quando Jesus chega na sua vida, quando a presença do Mestre se faz a chegar até nós, algo de diferente acontece. A mudança, a transformação, aquilo que não era passa a ser, aquilo que não pode passa a poder, aquilo que não tinha passa a ter. Isso é a presença de Deus na minha vida, na sua vida. Mas não desista, tente mais uma vez. Mas você pode chegar e dizer: irmão Ricardo, eu já tentei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tantas vezes, e o resultado sempre foi o mesmo, negativo. O resultado sempre foi o mesmo, não aconteceu nada. Mas quem sabe a sua vitória, quem sabe o lado positivo desta tentativa pode ser hoje, pode ser agora, pode ser que a senha tua, Deus ele já está com ela na mão e está clamando, chamando por você, mas você desistiu. Mas a palavra de Deus para você e para mim é: tente mais uma vez. Não desista, continue firme. A palavra de Deus ela fala sobre o paralítico de Betesda, que ele havia 38 anos com aquele problema, mas ele não desistiu. Todos os dias ele estava à beira daquele tanque, aguardando as águas ser agitadas, porque cria-se naquela época que o primeiro que ali entrasse, ele sararia de todo o mal. E ele não desistiu, ele sempre estava ali, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo da impossibilidade dele chegar até aquele lago, porque quando ele ia, outro entrava e recebia cura. Mas um belo dia, ele não precisou se levantar e ir naquele tanque.
Um belo dia, Jesus chega à beira daquele tanque e diz para ele: queres ficar são? Mesmo ele com toda a dificuldade, mesmo ele sabendo da impossibilidade, ele quis colocar algo para que interrompesse aquela bênção. Ele disse que não tinha ninguém que quando a água agitasse, o colocasse na água. Mas mesmo ele sabendo dessa dificuldade, mesmo ele sabendo que quando ele ia, outro ia na frente dele, ele não desistiu. Ele insistiu, ele continuou firme na beira daquele tanque, porque ele tinha certeza que um dia a vez dele chegaria. Mas se ele fosse um homem que desistisse dos objetivos, ele ficasse na casa dele, ficasse em outro lugar, ele não teria recebido aquela bênção. E Jesus disse para ele: toma a tua cama, vai, anda, você está curado, chegou a sua vez, a bênção chegou para você. É isso que Deus ele quer para a minha vida, é isso que Ele quer para a sua vida. Tente mais uma vez. É isso que esta passagem da pesca milagrosa, ela vem falar comigo e com você. Aqueles homens haviam chegado de uma noite toda de trabalho e nada tinham pego. Mas tentaram mais uma vez, não desistiram. É isso que Deus ele quer para mim e para você. E a palavra de Deus, ela inicia-se. O verso 1 do capítulo 5 de Lucas. O verso 1 diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Nesse verso de número 1, nós já vemos algo muito importante. Nós já vemos uma instrução de Jesus, uma instrução de Deus para a minha vida. Qual é o seu desejo? Qual é a sua fome a ser saciada? O que você busca de Jesus nesta noite? Aqui diz que aconteceu que, apertando a multidão, era muita gente que estava ali ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes nós corremos de um lado para o outro. Muitas das vezes nós saímos da nossa casa, deixamos a nossa igreja para ir em tal culto, porque lá vai ter alguém que vai suprir a minha necessidade. Lá vai ter um homem que vai orar por mim e eu vou ser curado. Existem pessoas assim. Deus usa pessoas desta forma. Mas aqui nós vemos algo diferente. Nós vemos que a multidão apertava-o para ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado. Como você tem necessidade de alimentar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, a sua alma, o seu espírito necessita da palavra de Deus, necessita ser alimentado. Quando estamos fortalecido espiritualmente, a dificuldade ela vem, o vento contrário vem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ela pode balançar o barquinho de um lado, pode balançar de outro, pode entrar água dentro do barco. Mas você tem fé, você sabe que esse barco não vai afundar, porque existe um mestre, existe um Deus que está mesmo dormindo ali no barco, mas no momento certo ele se levanta e com autoridade ele diz: vento, aquieta-se, mar, acalma-se. Aquela tempestade torna-se bonança, o mar fica calmo, o vento para de soprar. E você continua a sua caminhada, o recurso vem na sua vida. Mas por quê? Porque a sua fé está em ação.
porque você não para, você continua. Você é perseverante, você insiste naquele objetivo. E é isso que Jesus está ensinando para mim e para você. Não desista, tente mais uma vez. Mas o segredo da minha vitória, o segredo da sua vitória está neste livro, está nesta palavra. Aqui não é um livro qualquer, aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando comigo, a boca de Deus falando com você. Aleluia. E Deus, Ele quer que você entenda o que Ele quer para a sua vida. Deus, Ele quer que você saiba qual é o caminho que você deve andar através da palavra dEle. Não é só o almejar as bênçãos, mas é trilhar o caminho certo, correto. É isso que Deus, Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E esta multidão, ela tinha fome de ouvir a palavra de Deus. Como eu disse, qual é a sua fome? Qual é o seu desejo? O que você tem buscado? Apenas as bênçãos? E o Deus da bênção, como fica na sua vida? Qual a importância do Deus da bênção? Um Deus que abençoa você ontem, hoje, vai abençoar você todos os dias da sua vida. Você não necessita apenas de um dia. A sua dificuldade não é só hoje. Existe o dia de amanhã que ninguém sabe. Ninguém sabe o que espera a nós o dia de amanhã. Se é uma doença, um desemprego, se é uma injúria, um insulto de alguém. Ninguém sabe, nós desconhecemos o dia de amanhã. Por isso que nós temos que estar alicerçados nesta palavra. Por isso que nós temos que ter fome de ouvir a palavra de Deus. E é o que esta multidão tinha. Ela apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 30, no verso 21, diz que os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem desviar de nem para a direita, nem para a esquerda. É isso é a palavra de Deus, é isso que Deus, Ele quer que você entenda, é isso que Deus, Ele quer que você tome conhecimento. É isso que Deus, Ele tem preparado para a nossa vida, é instrução através da palavra para seguirmos o caminho. Este é o caminho, diz a palavra de Deus. Andai nele, sem desviar para a direita, nem para a esquerda. Quando nós estamos neste caminho, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele se levanta do seu trono, Ele contempla a minha vida, Ele contempla a sua vida, Ele traz recurso para nossas vidas. Mas você pode até estar pensando o que tem a ver isso com o título Pesca Milagrosa. É um milagre de Jesus. Quando Jesus, Ele entra na minha vida, quando Ele entra na sua vida, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, no conhecimento do caminho certo, desviando do caminho errado, o milagre, ele chega na minha vida, o milagre, ele chega na sua vida. Deus não nos desampara, Ele nos acolhe, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele sabe que estamos no caminho certo. Estamos atentos à sua palavra, estamos atentos aos seus mandamentos, aos seus princípios, fazendo tudo aquilo que Ele almeja para a minha vida e para a sua vida. E esse era o desejo desta multidão, de ouvir a palavra de Deus. E o verso continua: e ele estava junto ao lago de Genezaré. E o verso 2 diz que: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido dele e estavam lavando as redes. Vamos dar uma parada nesse versículo.
e vamos entrar, vamos entender o que se passava naquele momento, vamos entender como estava a cabeça, o pensamento, como estava o estado emocional daqueles pescadores. Eu não sei qual era a situação financeira das famílias daqueles pescadores. Eu não sei qual era a necessidade que eles tinham do recurso a qual eles tinham ido buscar. Mas sabemos que eles tinham compromisso com aquele trabalho que eles foram fazer. Sabemos que eles não saíram ao mar alto para uma pescaria simplesmente por esporte, era a profissão daqueles homens. E a palavra de Deus diz que os pescadores, havendo descido do barco, eles estavam lavando as suas redes. O estado emocional abalado, a frustração daqueles homens. Eram homens conhecedores do trabalho ao qual faziam, eram homens conhecedores do mar, do lago, de onde eles iam buscar o recurso. Eram pessoas a qual eles já sabiam que aquele momento a qual eles saíram da praia, do cais, de onde estava ancorado aquele barco, e entrar em águas altas, em mar alto, para lançar a rede, eles sabiam que o dia, que aquela noite era própria para a pescaria. Eles tinham certeza que eles iriam e buscariam e trazeriam aquilo a qual foi buscar, que era o peixe. Mas eu disse, vamos dar uma parada neste versículo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve, o conhecimento a qual você tem do seu lado material é algo que é seu, aprendizado seu. Mas o lado espiritual, o divino, é diferente do lado material. Você olha para o mar, você olha para o tempo e diz, eu vou lá porque eu vou buscar, eu vou lá porque o dia é propício para isso. Mas você vai com a força própria, você vai com conhecimento próprio, você e você. Mas a palavra de Deus, ela diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, eia, agora vós que dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Isso se chama projeto falíveis, isso se chama projeto de homens. Era isso que aqueles pescadores viam, eles sabiam, eles tinham conhecimento de homem para homem. Eles sabiam o movimento das águas, mas quem controla tudo é Deus, tudo está na mão de Deus, tudo acontece no tempo de Deus, na vontade de Deus. A certeza do homem é incerteza. A incerteza do homem só traz ruína. Então, quando fazemos algo de acordo com a nossa vontade, quando fazemos algo de acordo com o nosso coração, acontece o que aconteceu com esses homens. Eles foram pescar na certeza de trazer e não trouxeram nada. Na continuação do livro de Tiago, no capítulo 4, verso 13 e 14, a continuação diz que a minha vida, a sua vida, é como um vapor. Ele começa, mas ele some, não tem firmeza. Mas nas mãos de Deus é diferente. Quando está no controle de Deus, quando existe uma ordem de Deus para a minha vida, para a sua vida, tudo se torna diferente. É diferente daquilo que você imagina, é diferente daquilo que você quer, é diferente dos seus projetos, porque os projetos são de Deus e os projetos de Deus são infalíveis. O meu e o seu são falíveis. Você sai na certeza e volta frustrado.
Quando Deus manda, mesmo que você vá frustrado, você volta com a vitória. É diferente. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles estavam frustrados. Eles foram em busca de recursos. Eles foram em busca de o sustento da sua família. É um recurso financeiro a qual iria pagar alguma dívida, algum compromisso deles. E foram e nada trouxeram. A vida deles estava, aquele dia, foi um dia improdutivo na vida dele. Mas por quê? Por que foi improdutivo? Porque foi um projeto humano que teve, foi um projeto falível que existiu ali. Mas Deus, Ele é conhecedor do meu coração, Deus é conhecedor do seu coração, Deus, Ele sabe o que se passa no seu pensamento. A palavra de Deus, ela diz que antes de nós pronunciarmos uma palavra sequer, Ele já sabe o que desejamos, Ele já sabe o que queremos, o que precisamos. Mas você pode me dizer, mas se Deus, Ele sabe, por que que Ele não age? Se Deus, Ele sabe, por que que Ele não resolve os meus problemas? Mas Deus, Ele se compadece com a minha vida, Deus, Ele se compadece com a sua vida, mas o que Deus espera de mim e espera de você é um reconhecimento daquilo que Ele pode fazer. Você sabe, você crê, mas quando você se prostra a Ele, quando você dobra o seu joelho, quando você clama a Ele, você está demonstrando a Ele que você não pode e Ele pode. Você está dizendo a Ele que você não sabe, mas Ele sabe. Você está dizendo a Ele que você não tem, mas Ele tem. Aleluia. É isso que Deus, Ele quer ouvir de mim, é isso que Ele quer ouvir de você. Ele quer sentir e saber que você é dependente 100% dEle. Mas que você tem que continuar a sua caminhada, que você tem que fazer a sua parte. O que é algo que é para o homem fazer, Deus não faz. O que é para Deus fazer, o homem não faz. Nós temos que se colocar na nossa posição. Deus é um Deus soberano, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus do ouro, o Deus da prata. Ele cura, Ele tem tudo aquilo que necessitamos. Mas nós precisamos estar na posição, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Para estarmos em comunhão com Ele, precisamos estar em contato com a palavra dEle, precisamos ouvir a palavra dEle, precisamos ter certeza daquilo que Ele tem para a minha vida, o que Ele quer de mim. Você já perguntou a Deus: Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso a ser usado nas mãos do oleiro, faz de mim um instrumento a ser usado por Ti. Será que você já disse isso para Deus? Será que Deus, Ele conhece o desejo que você tem com a obra dEle, com a palavra dEle, com tudo aquilo que se refere aos céus? Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. As coisas celestiais são essas. Aqui está as coisas celestiais. É a palavra de Deus. Nós colocarmos ela no nosso coração, nós guardarmos ela, praticarmos ela. É isso que Deus, Ele quer, é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você, para que Ele comece a trabalhar, para que Ele comece a acalmar a tempestade, para que Ele comece a acalmar o vento, para que a bonança ela chegue na minha vida, para que a bonança ela chegue na sua vida, para que a alegria ela faça parte do seu lar, da sua comunhão fraternal, você, família, conjugal. É isso que Ele tem preparado para nós. É esse milagre que Deus, Ele quer prover na minha vida, na sua vida. Vale a pena servir a Deus, vale a pena nós estarmos firmados nesta palavra. O milagre, ele existe, o milagre acontece, mas o sacrifício meu e seu é algo que temos que fazer. E Jesus conheceu o coração de Simão.
Jesus sabia o que se passava na mente daquele homem frustrado com um dia improdutivo lavando a rede. Mas Jesus não fez o milagre de imediato. Jesus terminou o que ele estava fazendo. Jesus disse para Simão que emprestasse o barco, que afastasse um pouco da praia, que ele ia terminar o sermão, que ele ia pregar a palavra de Deus. E mesmo sabendo que Simão e mais os companheiros estavam lavando as redes, mas Jesus continuava ensinando, Jesus continuava falando, e Jesus sabia que mesmo ocupado com algo, ele estava ouvindo também a palavra de Deus. É isso que ele quer da minha vida, é isso que ele quer da sua vida, que você separe um momento da sua vida para Deus, que você separe um momento para a meditação da palavra, que você separe um momento da sua vida para estar em comunhão com Deus. Aleluia. Mas Jesus termina o sermão, Jesus encerra a palavra que ele estava pregando naquela tarde, naquele dia, naquela manhã. Aquele povo já estava alimentado espiritualmente da palavra. Aí Jesus chega para Simão. No verso 4 diz: E quando acabou de falar, Jesus primeiro ele terminou aquilo que ele estava fazendo. Jesus não interrompeu a pregação dele. Jesus não interrompeu o ensino dele para ir de encontro a Simão, para suprir a necessidade dele. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Aqui também nós paramos também mais um momento. Quem era Jesus concernente à pescaria? Jesus era um homem que pregava a palavra de Deus. Jesus era um homem que ensinava. Jesus fazia prodígios e maravilhas, filho de um carpinteiro. Aí você chega para um pescador, você chega para um homem conhecedor da profissão dele e você dá uma ordem para ele fazer tal coisa. Qual seria o seu comportamento? Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei qual é a função sua concernente ao seu trabalho, mas quando chega uma pessoa que não tem nada a ver com o seu trabalho e chega te dando uma ordem, faz desta forma, anda por este caminho, qual é o que se passa na sua mente, no seu coração? Muitas das vezes nós deixamos de receber bênção, muitas das vezes nós deixamos que o milagre aconteça em nossas vidas, porque olhamos para a vida de pessoas que vêm trazer uma palavra para nós, porque olhamos a situação daquela pessoa, onde ela esteve, como ela está, o que ela fez, o que ela faz, julgamos muitas coisas sobre atitude e comportamento daquela pessoa, mas não damos crédito à palavra de Deus, que Deus coloca na boca daquela pessoa para trazer a nós. Nós temos que aprender a ouvir. Nós sabemos muito falar, nós sabemos reclamar, nós sabemos murmurar, mas nós temos dificuldade para ouvir. Porque quando você para ouvir, você mostra para uma pessoa que ela é conhecedora, ela é sabedora, e você não sabe, você necessita de uma instrução dela. Isso é difícil para o ser humano, mas isso é o que falta na minha vida, isso é o que falta na sua vida. Parar um pouco de falar, parar um pouco de se lamentar e passar a ouvir mais. Quando nós ouvimos, nós aprendemos. Quando nós ouvimos, entra a palavra no nosso coração que sacia a sede da nossa alma. Muitas das vezes nós estamos com o coração abatido, uma alma, ela está necessitando de
de uma palavra vinda de Deus, mas nós não damos chance da nossa alma ouvir, apenas falamos. Mas quando paramos para ouvir, nós começamos a nos alimentar daquilo, das coisas boas que Deus ele tem para a minha vida, para a sua vida, e aquela palavra ela entra no nosso coração e começa a massagear de um lado, de outro. Daqui a pouco as lágrimas ela desce, nós reconhecemos o nosso erro e Jesus ele entra com a providência, mas nós temos que parar para ouvir, nós temos que abrir os nossos ouvidos espirituais, mas muitas das vezes estamos até ouvindo, mas damos ouvidos a pessoas erradas, damos ouvido a pessoas que não têm nada a acrescentar na nossa vida, pessoas que vêm com a intenção de destruir a nossa vida, não de construir algo. Nós temos que ter também de Deus algo chamado discernimento, nós temos que ter essa sensibilidade para saber que quando uma pessoa ela chega na minha vida, na sua vida, qual é o objetivo desta pessoa? Será que ela quer me tirar do caminho errado e colocar no caminho certo? Será que ela quer me tirar do caminho certo e colocar no caminho errado? Mas se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, mas se você não tiver uma comunhão com Deus, você entra no caminho errado, você dá crédito à palavra errada e deixa o caminho certo. E quando isso acontece na minha vida, quando isso acontece na sua vida, nós estamos indo no caminho da perdição. Quando isto acontece na minha vida, na sua vida, nós estamos indo na contramão de Deus. A palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim deles são um caminho de morte. Essas são as pessoas erradas que chegam na minha vida, que chegam na sua vida, dando uma ordem, dando uma instrução, tirando o seu foco, tirando você da posição correta e colocando na posição errada. Mas Simão, ele ouviu o mestre que estava ensinando, ele ouviu o mestre que estava pregando a palavra de Deus ali, e ele deu crédito àquele homem, mesmo sabendo que ele não era um pescador, mesmo sabendo que ele não era um profissional daquela área, mas ele abriu o seu coração, ele deixou o seu egoísmo referente ao conhecimento do trabalho que ele fazia, ele deixou de lado e ele ouviu a voz do mestre. E entrando num dos barcos que era de Simão Pedro, pediu para que ele afastasse um pouco e assentando ensinava a multidão do barco. E quando acabou de falar, disse para Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Simão ainda disse para Jesus que eles tinham feito o que era para ser feito a noite toda. Eles tinham ido pescar no dia propício, eles estavam com a embarcação propícia, eles estavam com as redes apropriadas, eles sabiam que os peixes estavam naquela redondeza onde eles iriam pescar. Mas ele disse que mesmo ido pescar a noite toda, nada eles tinham apanhado, ou seja, não tinham pego nenhum peixe. E agora Jesus chega e diz: faze-te ao mar alto e lança a tua rede. Mas mesmo desabafando, mesmo dizendo da improdutividade do trabalho, Simão diz: mas porque mandas. Olha como que quando nós deixamos o nosso egoísmo de lado, quando nós deixamos a autoestima, eu sou bom, eu sou conhecedor, eu sei, eu faço, como deixamos isso de lado e nós humilhamos, as coisas começam a mudar.
mas porque manda lançarei a rede. Então Simão, mesmo sabendo que o dia não estava propício, ele foi e lançou a rede. Mas como eu falava anteriormente, quando esses homens, eles saíram de terra para o mar alto, para pescar, eles tinham um projeto humano. Eles tinham um projeto que era falível, um projeto sem conhecimento das coisas divinas, porque tudo que existe está no controle de Deus. Se Ele quiser, acontece. Se Ele não quiser, não acontece. E quando o Simão, ele aceita, quando Simão, ele aceita aquela proposta de Jesus, de voltar ao mar e lançar a rede, Jesus já estava preparando tudo. Creio eu que eles foram ao mesmo lugar, onde não tinha peixe. Mas enquanto Jesus estava ensinando, enquanto Jesus estava pregando, ele já tinha dado ordem aos seus anjos a respeito de Simão, a respeito daqueles pescadores, e já estava se ajuntando aquele peixe no lugar certo, onde o barco iria, onde a rede seria jogada, porque ali iniciava-se um projeto divino, e o projeto divino não é falível, o projeto divino é infalível, porque o dono de tudo, o que tem o poder, o que tem domínio sobre tudo, estava no comando daquele projeto. E a palavra de Deus diz que porque mandas lançarei a rede, e fazendo assim, ou seja, fazendo como Jesus tinha mandado, colher uma grande quantidade de peixe, que as redes se rompiam. Aqui nós vemos que quando nós entramos para o lado espiritual, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós deixamos a palavra dele entrar, fazer morada no nosso coração, quando nós deixamos do lado as coisas mundanas e se apegamos às coisas divinas, nós vemos que Jesus, que Deus, ele se responsabiliza pela minha vida, ele se responsabiliza pela sua vida, e ele começa a trabalhar os milagres, e acontece, as motivações de continuarmos trabalhando, ela cresce na nossa vida, e nós vemos o resultado. E esse resultado, ele está aqui no verso de número 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, que rompia-se a rede. Deus, ele não tem algo pequeno para a minha vida. Deus, ele não tem algo pequeno para a sua vida. Deus não te tira do conforto da tua casa para você servir a Ele. Deus não te tira do conforto da tua casa, da tua família, para você seguir a Ele por causa de algo pequeno. O que Deus tem é grande, o que Deus tem é maravilhoso, o que Deus tem é poderoso na minha vida, na sua vida. E quando Deus, ele trabalha, quando Deus, ele age na minha vida, ele supre a sua necessidade de forma tal que você terá para ajudar pessoas, você terá condições de ser prestativo, de ser misericordioso, porque Deus dá condição para você. E nós vemos aqui que a pesca foi grande, que rompiam-se a rede. E na sequência, nós vemos que no verso 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Ou seja, de uma pescaria, de uma noite que não pegaram-se nada, de uma noite a qual foram com um conhecimento próprio, com uma noite a qual o projeto era um projeto humano e foi falível, para um dia, num próximo dia, de um projeto infalível, um projeto que iniciou por Jesus, um projeto a qual Simão colocou no seu coração, apegou-se àquela palavra, àquela autoridade, aquela ordem a qual Jesus deu, foi ao mar alto, lançou a rede onde Jesus tinha, e a pesca foi grandiosa. Aleluia.
É isso que Ele tem para a minha vida, é isso que Ele tem para a sua vida. Quando Ele diz algo para você, quando Deus dá uma ordem para você, não rejeite-a, não deixe para amanhã, não deixe para trás, não passe para o seu irmão da frente, do lado. Quando Deus ele dá uma ordem para você, é para você. Deus ele disse para Simão, não disse para outros pescadores, ele disse para Simão: volta-te ao mar, lança-te à rede. Deus ele tem pessoas certas, Deus ele tem momento certo. Quando Deus ele se levanta sobre a minha vida, sobre a sua vida, é porque ele tem um propósito de abençoar. Esse propósito de abençoar, essa bênção, ela vem de uma forma tal que ela abrange não só a você, mas a sua família e todo quanto se achegarem a ti. Mas para isso nós temos que reconhecer a voz do Mestre, mas para isso nós temos que estar em comunhão com a palavra de Deus. Para isso nós temos que ter a sensibilidade, o discernimento de quem está falando conosco. Nós temos que ter o discernimento de que ordem nós estamos obedecendo, de onde vem esta ordem para a minha vida, para a sua vida. Porque quando nós se apegamos com aquilo que é divino, com aquilo que é de Deus, o milagre é certo, é fartura, é cura, é emprego, tudo aquilo que você necessita. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu lar nesta noite, neste dia, qual o momento que você for ouvir esta palavra, mas a palavra que eu tenho para você, a palavra que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida, não importa quanto tempo você tem insistido em busca de um milagre, não importa quantos anos faz que você tem colocado isso na presença de Deus, mas a palavra que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é: tente mais uma vez, não desista, insista, ouça a voz do Espírito Santo te colocando para caminhar, te colocando no caminho certo, te conduzindo ao mar alto e te dizendo: lança a rede. E quando você obedecer, quando você fizer tudo aquilo que o Espírito Santo ele tem incomodado, tem feito, tem falado na sua vida, o milagre é garantido. O milagre é garantido. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça o que o Espírito Santo diz a você. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Deus ele fala através da natureza, Deus ele fala através do louvor, Deus ele fala através de um testemunho. Muitas das vezes nós estamos em algum lugar parado, sozinho. Deus ele usa pessoas para trazer uma palavra de conforto para a minha vida, de conforto para a sua vida. Não olhe de onde ela está vindo, mas olhe o teor da palavra. Tenha sensibilidade que aquela palavra é algo de Deus que vem para a sua vida, porque Deus ele só tem o melhor para mim, Deus ele só tem o melhor para você, e Deus ele tem uma pesca milagrosa, uma pesca grandiosa na sua vida, em todas as áreas, não apenas na sua área profissional, não apenas na sua área financeira, mas na sua área emocional, na sua área familiar, conjugal. Muitas das vezes você está ouvindo esta mensagem e você está se lamentando por um filho que não está no aconchego do seu lar. Você olha no relógio, as horas passam, este filho não chega, não dá notícia, você não sabe onde foi, com quem foi, o que está fazendo, mas Deus ele diz para mim, para você: tente mais uma vez, não desista deste filho, não desista deste esposo, não desista da sua esposa, da sua família, de um amigo, daquele que você colocar no seu coração. Implore a Deus pela vida dele, clame por ele, porque Deus, ele ouve
o clamor de um justo. Deus, ele ouve a oração de um justo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas para que este milagre ele chegue na minha vida, para que este milagre ele chegue na sua vida, nós temos que fazer conforme esta multidão fazia. No versículo 1, esta multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Esta multidão, ela tinha sede, tinha fome da palavra de Deus. Como eu disse no início, muitas das vezes a minha fome, a minha sede é em busca de recurso para mim continuar a minha caminhada. Muitas das vezes a minha fome e a minha sede é de buscar um recurso para que eu continue fazendo aquilo que está no meu coração. Mas Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Deus, ele tem o melhor para a minha vida, não aqui na terra, mas para quem almeja o céu. Muitas das vezes a minha vida, a sua vida, se encontra como aqueles dois ladrões da cruz. Estavam eles um à direita, um à esquerda, mas no centro estava Jesus. É essa aqui, é a mensagem para a minha vida, para a sua vida. No centro da minha vida, no centro da minha dificuldade, no centro de tudo aquilo que eu busco, tem que estar Jesus. É Ele que tem que ser o centro da minha vida. E muitas das vezes, como eu disse, a minha vida se encontra com aqueles dois ladrões. Os dois eram ladrões, os dois eram merecedores daquela sentença a qual tinham recebido, que era a morte de cruz. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, nada tinha feito, não era ladrão, não era corrupto, não era nada, era a melhor pessoa, era um cordeiro que estava ali, sem mancha, sem mácula, sem nada que o desabonasse, mas estava ali no centro, no meio. E um daqueles ladrões disse: se tu verdadeiramente é o Cristo, desce desta cruz, salva-te e a nós. Aquele homem, ele não queria o sacrifício de deixar toda aquela vida errada. Aquele homem não queria o sacrifício de largar a vida de bandidagem a qual ele tinha. Ele queria o benefício, mas ele queria continuar sendo a mesma pessoa. Mas isso não pode acontecer, porque quando Jesus ele entra na minha vida, ele entra na sua vida, tem que existir mudança, tem que existir transformação. Aquilo que era velho, o velho homem é morto e ressurge um novo homem. Aquele homem, ele não queria salvação, ele queria continuar a mesma vida. Mas o outro ladrão, mesmo sendo ladrão, mesmo estando naquelas condições, porque ele tinha feito algo errado, ele estava pagando por algo que ele tinha feito, ele ali, ele reconhece, ele diz para Jesus, ele não pede para que saia daquela cruz, daquela situação, mas ele diz para Jesus: quando chegares no teu reino, lembra de mim quando chegares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aleluia. É isso que ele quer para a minha vida, é isso que ele quer para a sua vida. Que ele seja o centro de toda a sua dificuldade, o centro da sua vida, o centro da sua vida conjugal, familiar, no seu lar. Tudo seja Jesus, a prioridade seja Ele, que quando Ele é o centro, as mudanças acontecem, o milagre vem e os benefícios dele vêm. Mas para isso nós temos que ouvir esta palavra, mas para isso nós temos que guardar ela no coração e colocarmos em prática. É isso que Ele tem para a minha vida, para a sua vida nesta noite. É esta mensagem que Deus colocou no meu coração, para que você atente para aquilo que está fazendo, para que você atente para quem você está dando ouvido. Se você está indo pelo caminho que conduz à salvação, ou se você está indo pelo caminho que conduz à perdição. Hoje é dia de reflexão, hoje é dia de você mudar o rumo da sua vida. Hoje Deus está dando uma oportunidade. Se você está no caminho
da perdição, para que você retorne, faça uma conversão, você mude e entre pelo caminho da salvação, que é o melhor caminho que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. E Ele tem algo de bom a oferecer para mim, para você, que são as bênçãos, são os milagres, como ocorreu na vida desses pescadores. Eles deram crédito à palavra de Deus, eles foram ao mar alto, eles obedeceram a palavra de Jesus, lançaram a rede e ali colheram. A palavra de Deus diz que eles colheram. E quando nós falamos em colher, nós estamos falando em algo que já estava separado num lugar. Quando nós vamos colher uma fruta, nós sabemos que ali tem um pé que já está carregado, nós vamos colher, como eu disse na metade da mensagem, enquanto Jesus ele estava pregando, ensinando, ele já sabia o desejo do coração de Simão, ele já sabia o que se passava naquela vida, ele sabia daquela frustração, mas enquanto ele pregava, enquanto Simão ouvia aquela mensagem, Deus já tinha dado ordem aos seus anjos a juntar aqueles peixes naquele lugar. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que eles foram e colheram ali, porque já estava separado e preparado para eles. Isso se chama bênção, e isso só pode fazer aquele que tem domínio sobre tudo, aquele que uma ordem dele, uma palavra dele tem um peso muito grande, porque acontece. A palavra de Deus diz: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. A palavra de Deus diz no livro de Números 23 e verso 19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele deu uma ordem para você, se Ele falou algo para você, creia, porque vai acontecer. Aleluia! Mas para isso, você tem que estar firmado neste caminho. Para isso, vocês têm que estar com seu coração aberto a Deus. Deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele fazer morada na sua vida, porque a transformação, a mudança é certa, é garantida, porque a palavra dele é uma palavra infalível. Não é uma palavra falível, não é palavra de homem que fala hoje uma coisa, amanhã é outra. A palavra de Deus é infalível. Se Deus ele disse para você que vai acontecer, descanse em paz, porque a vitória já é garantida. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua semana. Se você está indo agora ao seu trabalho, Deus abençoe o seu dia de trabalho, que seja um dia próspero, que você possa ir em paz, retornar em paz e você possa chegar no seu lar e você ver a diferença, porque quando Deus ele se faz presente em nossa vida, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos fazendo a obra dele, quando nós estamos seguindo o ID dele, por outro lado ele está no nosso lar nos guardando, ele está guardando os nossos, livrando os nossos, ele está dando garantia para que você continue esta caminhada fazendo aquilo que ele tem proposto na sua vida, e o que é de você, o que é seu, ele está cuidando. Vale a pena nós nos esforçarmos, vale a pena nós entrarmos neste caminho, porque este é o melhor caminho, o caminho que nos conduz à salvação. Amém? Que Deus possa continuar falando no seu coração através desta palavra. Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga, a você que participou, que passou esses momentos ouvindo esta palavra. Que Deus ele continue falando ao seu coração e que você venha a ser próspero em todas as áreas da tua vida. Mas não esqueça esta palavra. Coloque esta palavra no seu coração, porque ela é a garantia da sua vitória. Ela é a garantia da minha vitória. Nos coloquemos no melhor caminho e
sigamos aquilo que Deus tem proposto para nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração encerrando, apresentando a sua vida, a sua família na mão de Deus, tendo certeza que Ele já está com o olhar fito em você, na sua família, em tudo aquilo que pertence a você, em tudo aquilo que você tem buscado. Amém? Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento, meu Deus, a qual passamos, Pai, na Tua presença, meu Deus. A Tua palavra, meu Deus, foi pregada, foi falada, meu Deus, a respeito, Pai, do milagre, meu Deus. E este milagre, Pai, aconteceu, meu Deus, na vida de Simão Pedro, porque ele deu crédito, meu Deus, à Tua palavra, meu Deus. Mesmo, Pai, sabendo, meu Deus, que tinha sido um dia improdutivo, que tinham ido pescar, nada pegaram, mas com a ordem, Pai, que Jesus deu, Pai, eles, meu Deus, se renderam àquela ordem, Pai, e fizeram tudo quanto o Mestre tinha lhe ordenado, e a bênção veio de uma forma grandiosa, meu Deus. Também pedimos, meu Deus, por essas vidas, meu Deus, que têm participado, Pai, conosco, Pai, que essas bênçãos, meu Deus, também alcance, meu Deus, de maneira grandiosa, Pai, em suas vidas, meu Deus. É o pedido, Pai, que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém.